Olá, bem-vindos. Sabe aquela ideia de que o nosso corpo é, por natureza, algo ruim? Quase como uma prisão para a alma, como alguns filósofos antigos pensavam? Bom, será que a história é essa mesma ou é um pouco mais complexa? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje bem a fundo. Olha só o nosso caminho. A gente começa com essa ideia filosófica de que o corpo é uma prisão. Logo depois, vamos ver como o texto que a gente está analisando joga essa ideia por terra, sabe? E faz uma distinção que é crucial entre carne e corpo. E no final a gente vai ver como tudo isso se conecta e o que significa para uma vida transformada. Então, vamos lá. De onde é que veio essa ideia, afinal? Essa noção de que nosso corpo é tipo a fonte dos nossos problemas, uma prisão para a alma? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É um sentimento que muita gente tem. Aquela sensação de que os desejos do corpo acabam levando a gente para o caminho errado. Mas será que o problema está no corpo mesmo, na sua essência? Ou será que a gente está olhando para o lugar errado? Olha, a origem disso é super interessante. Essa ideia não vem exatamente da teologia bíblica, mas sim de filósofos gregos como Platão. Ele tinha uma visão bem dualista do mundo, sabe? O espírito era bom, mas tudo que era matéria, incluindo o nosso corpo, era visto como algo ruim, uma verdadeira prisão para a alma. Só que o texto que a gente está analisando aqui vira esse jogo completamente. Ele propõe uma ideia, assim, radicalmente oposta. Ele diz que o corpo em si não é o problema. E isso leva a gente para uma afirmação que pode ser até surpreendente. E a afirmação é essa: preto no branco, o corpo do ser humano não é inerentemente pecaminoso. Ponto. Olha, só essa frase já muda toda a perspectiva sobre o que a gente entende por luta espiritual e até sobre a natureza humana. Ok, então, se não é o corpo, de onde vem o problema? O texto aponta para digamos, um princípio governante, o eu, a tal da mente carnal. A questão não é do que a gente é feito, mas quem está no comando. O pecado vem da cabine de controle, entende? Não do veículo. E para a gente entender isso de verdade, a gente precisa olhar com uma lupa para duas palavras que, olha, são confundidas o tempo todo: carne e corpo. A diferença entre elas é a chave mesmo para desvendar esse mistério todo. Vamos lá. Nos textos originais em grego, essa distinção é claríssima. De um lado tem sarx, que a gente traduz como carne. Mas não é a carne do corpo, não. É a nossa natureza mais egoísta, sabe? Aquele impulso de viver por conta própria, longe de Deus. Do outro lado tem soma. E soma, sim, é o corpo físico, um vaso, neutro. Tem um exemplo perfeito para isso em Romanos. Quando o apóstolo Paulo diz para os cristãos que eles não estavam na carne, ele não estava falando que eles viraram fantasmas, né? Não. O que ele queria dizer é que o governo tinha mudado. A influência que controlava tudo não era mais a sarx, a mente carnal, mesmo eles continuando a viver no soma, no corpo físico deles. Essa distinção é fundamental. Beleza, isso na teoria é interessante. Mas e na prática? Como a gente visualiza isso? Bom, para ajudar a gente a entender essa ideia de um corpo neutro, o texto traz umas analogias que são ótimas. A primeira é a do carro. Pensa só, um carro por si só não é bom nem mal, ele é neutro. Ele pode ser usado para socorrer alguém, levar para o hospital ou para fugir de um assalto. O que decide o resultado? O motorista. O corpo é exatamente isso, o instrumento. Outra analogia, ainda mais próxima da gente, é a da mão. A mesmíssima mão pode construir algo lindo ou pode destruir. Pode fazer um carinho ou pode ferir. A mão não decide nada, ela só obedece. Executa as ordens que vêm lá do centro de comando, da mente. E por último, uma analogia com as forças da natureza. O fogo. Ele pode aquecer o nosso lar no inverno ou pode queimar uma floresta inteira. A água pode matar a sede ou pode causar uma inundação devastadora. O potencial do nosso corpo é assim, poderoso. E o resultado depende totalmente do controle, da direção que ele recebe. Ok, com essas analogias em mente, a coisa toda começa a ficar bem mais clara. Se o corpo é só um instrumento neutro, então, de onde exatamente vem o erro? Onde é que a coisa desanda? Aí que está o ponto. O texto argumenta que os nossos desejos mais básicos, sabe? Fome, amor, o instinto de sobrevivência, nada disso é ruim em si. A fome não é pecado, mas a gula é. O amor não é pecado, mas a luxúria é. O problema aparece quando esses desejos, que são naturais, são distorcidos, pervertidos e governados pelo eu em vez de por algo maior. E para fechar esse raciocínio, o material de origem resume tudo em duas equações.
que são bem poderosas. Pensa assim, a nossa natureza física, quando somada ao governo do eu, o resultado é pecado. Mas a mesma natureza física, quando governada por Cristo, o resultado é retidão. A variável que muda tudo não é o corpo, percebe? É quem está no controle. Entender isso muda o jogo. De verdade. Porque nos leva à conclusão prática, como é então uma vida transformada? Qual é a implicação disso tudo para o nosso dia a dia? Aí a gente redefine o que é a luta espiritual. Não é uma guerra contra o corpo, não é sobre odiar ou punir o corpo. A batalha de verdade é pela soberania, pelo controle desse instrumento neutro e superpoderoso. A pergunta é, quem vai estar no comando? O eu ou Cristo? E essa mudança de governo leva a uma transformação em duas fases. A primeira acontece agora, no presente. Uma mudança no nosso caráter, na nossa conduta, conforme o corpo começa a servir a um novo mestre. A segunda é para o futuro, a promessa de um corpo glorificado, mas isso é para quem já começou a desenvolver uma mente alinhada com Cristo. Ou seja, a transformação de dentro vem primeiro. E a gente termina com essa reflexão. Se o nosso corpo é um instrumento neutro, um carro potente, a responsabilidade cai toda no colo do motorista. A pergunta final, no fundo, não é sobre o veículo. A pergunta é, quem está ao volante, direcionando todo esse potencial imenso que ele tem?